Senhora Deputada Rubina Leal, como eu tive a oportunidade de dizer na minha intervenção, eu não puxei para qualquer partido o apoio ao professor Marcelo Rebelo de Sousa. Apenas aquilo que eu fiz foi uma constatação de um facto. Quem fez a aposta no professor Marcelo Rebelo de Sousa foram os madeirenses. Não sei se do PSD, se do PS, se do Bloco de Esquerda, se todos. Aquilo que eu quero dizer é que quem apostou no professor Marcelo Rebelo de Sousa e lhe deu a vitória mais robusta em todos os círculos eleitorais do país foram os madeirenses. Agora, o outro facto que eu sei e que todos nós conhecemos é que há deputados nesta casa que apoiaram a candidata Ana Gomes e são livres de o fazer. São livres de o fazer. Mas com isso, aquilo que disseram a todos os madeirenses é que preferiram estar com uma candidata que tem como maior adversário político a região autónoma da Madeira, que destruiu o Centro Internacional da Madeira, e, portanto, esses deputados escolheram estar com o adversário, escolheram estar contra os madeirenses, escolheram estar contra a região autónoma da Madeira. E, portanto, mas, enquanto para alguns isso não é uma surpresa, porque são pessoas que vieram de fora e não têm qualquer afinidade com a região autónoma da Madeira, portanto, atacar a Madeira para eles faz parte da sua própria genética e do seu próprio ADN, e, portanto, para esses não é surpresa. O que choca é ver madeirenses se colocarem ao lado de Ana Gomes contra a Madeira, contra a sua terra e contra os seus conterrâneos. Muito obrigado. Deputada Sónia Silva, com efeito, o relato que fez dessas posições do Estado demonstram que o Estado português, ou não é o Estado português, este Governo da República, prefere manter uma posição de enfrentamento constante e de relações institucionais completamente anormais. Conforme referi aqui, um dos argumentos que tem sido utilizado, inclusive pela oposição local, não, mas a Madeira dispõe dos seus fundos próprios, depois da sua negociação. Mas, atenção, falou aí, por exemplo, em duas regiões, nomeadamente a região do Algarve. A região do Algarve também tem o seu próprio plano operacional. Sr. Deputado, esses 140 ainda vieram para lugar nenhum, os 140 foram inscritos no orçamento, Sr. Deputado. Pare de referir isso! Pare de referir isso, Sr. Deputado! Pare de referir isso! O Sr. Deputado está a mentir. O Sr. Deputado está a mentir aos seus conterrâneos. Por esses 140 milhões não chegou a parte nenhuma. Está no orçamento. Sr. Deputado, vou-lhe dar uma notícia. Sr. Deputado, vou-lhe dar uma notícia. Sabe há quantos anos é que o Hospital da Madeira está no orçamento da República? Sabe quantas portarias foram feitas depois para alterar essa mesma vontade? Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, eu tenho muito mais conta do que isso. E, portanto, pare de repetir essa mentira, porque repetir essa mentira não leva a lugar nenhum. Esses 140 milhões de euros estão no orçamento, não chegaram à Madeira. E o Sr. Deputado Sérgio Gonçalves concorda que uma linha lançada pelo Banco de Fomento Português, o Banco de Fomento Português é para o país todo, não é? É ou não é, Sr. Deputado? Diga-me, é ou não é? Pronto. Então, como é que o Sr. Deputado explica que essa linha se reduza apenas, não tem nada a ver com fundos europeus, é uma linha do Banco de Fomento Português. Como é que essa linha não chega à Madeira? Diz lá explicitamente na ficha técnica que só se aplica às empresas do território continental. Uma linha de 1.050 milhões de euros. Só para o território nacional. Portanto, Sra. Deputada, é a confirmação de que não há, de facto, vontade por parte deste Governo da República. E aquilo que a Madeira pode fazer foi aquilo que fez. Foi votar massivamente no Presidente da República para que ele intervenha e normalize as relações institucionais. Muito obrigado. Sr. Deputado Adolfo Brazão, vai-me permitir que, na resposta à sua primeira pergunta, também inclua a resposta ao Sr. Deputado Bruno Moleiro. Com efeito,
a União Europeia tem uma atenção, uma consideração especial pelas regiões ultraperiféricas. E muito especialmente as duas regiões ultraperiféricas de Portugal acrescentam uma dimensão contínua a toda a Europa e muito particularmente a Portugal. Caso não existisse a Madeira e os Açores, a Europa acabaria a 200 milhas do continente. Caso não existissem a Madeira e os Açores, a Europa não ia até metade do Atlântico Norte. Caso não existissem a Madeira e os Açores, Portugal reduzir-se-ia a um retângulo minúsculo no extremo da Península Ibérica, sem projeção marítima, sem projeção para o Atlântico. E, portanto, esta é, de facto, a grande importância da Madeira e dos Açores. E essa importância é de tal forma reconhecida pelo Estado português que no contributo que o país faz para a nova estratégia da Comissão Europeia para as regiões ultraperiféricas, o Estado diz aquilo que eu disse ali na minha intervenção. O Estado diz que a ultraperiferia deverá ser valorizada e encarada como um trunfo. E conclui desta forma que as características ímpares das regiões ultraperiféricas justificam o reforço do tratamento diferenciado das RUPs no âmbito da intervenção da União Europeia. E, portanto, esta é uma intenção. Seria bom que esta intenção fosse concretizada em factos. E eu vejo muita gente, inclusive a gente aqui da Madeira, que diz: bom, mas as regiões já têm os seus fundos próprios, os fundos comunitários próprios, já negocia diretamente. Mas essa negociação faz parte de um direito que é consagrado no Tratado de Funcionamento. E o Estado português tem a obrigação de complementar esse esforço que as regiões fazem. O país é tudo o mesmo. Agora, se é o próprio país que reconhece um tratamento diferenciado devido a estas circunstâncias, é óbvio que o país tem que dar a todas as regiões do país, não se preocupando, não fazendo, usando isso como arma de arremesso político, o facto dessas regiões também negociarem diretamente o seu próprio financiamento. E, Sr. Deputado, em relação à questão do Norte, deixe-me que lhe diga uma coisa muito evidente. Eu próprio já disse que mal estaria uma região que não conseguisse recuperar aquilo que é seu. E fui o primeiro também a dizer que não deveríamos ser nós a estar de mão estendida a pedir, pelo amor de Deus, que nos ajude. E o Sr. Deputado colocou a questão perfeitamente. Não tinha de haver, não tem de haver necessidade de uma parte do país se ajoelhar, estender a mão, tirar o chapéu, a pedir ajuda para os seus que sofreram o que sofreram a 25 de dezembro. Tem de ser o Estado que, considerando aqueles que sofreram a 25 de dezembro o que sofreram, cidadãos portugueses, tem que ser o Estado que imediatamente dá essa mão, dá essa ajuda. Escutou o seu tempo, Sr. Deputado? Eu vou já concluir. O Estado não pode dizer: não, os senhores têm lá o vosso governo, tratem lá do assunto. Então é a mesma coisa que dizer: os senhores têm lá o vosso governo, vocês não são portugueses, resolvam lá o problema. E, portanto, esta atitude é completamente inaceitável. Mas essas pessoas que sofreram saberão o que dizer no momento certo. Senhoras e senhores deputados que me colocaram as perguntas. Em relação à questão do professor Marcelo, é muito simples. Nós apoiamos há 5 anos, nós criticamos durante 5 anos, e aquilo que nós fizemos agora foi, depois de criticar, depois de apoiar, ainda reforçamos o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa. E há outros que só se agarram a Marcelo Rebelo de Sousa, que é para ver se ainda conseguem ter alguma vitória, nem que seja por justa posta pessoa. E, portanto, nós nisso estamos muito à vontade. Apoiamos, criticamos e reforçamos o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa. Sr. Deputado Nuno Maciel, e
vamos colocar, e Sr. Deputado Rafael Carvalho. Em relação ao POSEI é muito simples, Sr. Deputado. O POSEI só se aplica à Madeira e aos Açores. Como só se aplica à Madeira e aos Açores, a Sra. Ministra da República está-se a marimbar para se baixa ou não baixa. Agora, o que o Partido Socialista, que vem fazer votos de louvor, porque o POSEI se vai manter, e agora levam com esta chapada de luva branca da Ministra, que diz que o POSEI vai baixar, a seguir ao voto de louvor, nós queremos ver quando é que vão apresentar o voto de repúdio pelo Governo da República não defender os interesses da Madeira e dos Açores. Porque se o POSEI se aplicasse a todo o território, aí sim, aí a Ministra da República, a Ministra da Agricultura, lutaria contra esta quebra nas verbas do POSEI. Mas como o POSEI só se aplica à Madeira e aos Açores, a Ministra encolhe os ombros e diz com aquele ar de enfado: pois vai baixar 3 milhões de euros, coitados dos madeirenses, coitados dos açorianos, vamos lá ver se eles se amanham com isso. Esta é a postura do Partido Socialista. E, portanto, louvam a mentira, esperemos para ver se vão repudiar aquela que é a verdadeira verdade, que é a quebra dos valores do POSEI para a Madeira e para os Açores, e que eles nada fizeram para que essa verba não tivesse baixado. Nada fizeram para que ela se tivesse mantido, pelo menos, e até subido. Muito obrigado.